Direito, tecnologia, inovação. Esse é o Lawyer to Lawyer da Freeló. Olá, advogados! Olá, advogadas! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Se você não me conhece, meu nome é Júlia Rezende, eu sou fundadora e CEO da Freeló. E hoje eu tô com uma convidada super especial para falar de como aplicar lições que ela aprendeu ao longo de anos no corporativo, na rotina dos escritórios. Mas antes de apresentá-la para vocês, eu queria lembrá-los de, se você nos acompanha por aqui, mas ainda não se inscreveu na nossa newsletter, se inscreva, o link está na descrição aqui desse episódio, onde você estiver assistindo ou ouvindo, e por lá você fica sempre por dentro das melhores práticas de gestão, inovação, as decisões mais recentes também. Ela é gratuita e vai ao ar todas as segundas-feiras às 7 da manhã. Então, para a gente começar aqui, eu queria dar as boas-vindas para Letícia Nunes. Muito obrigada, Letícia, por ter aceitado esse convite de estar aqui comigo hoje. Já estou animadíssima para o papo. Eu que agradeço, Júlia, tá aqui com a Freeló, né, dentro do podcast, é super legal. Como eu te falei, já ouvi vários episódios do Lawyer to Lawyer. Tô muito animada e muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Eu que estou feliz de te receber. E para te apresentar, Letícia é gerente, te apresentar, né, para nossa audiência aqui. Letícia é gerente jurídica na MRV Engenharia há mais de 4 anos. Conduz uma equipe de 20 profissionais do direito, focada em direito do trabalho, tô doida, imobiliário e do consumidor. Ela é especialista em otimização de processos e gestão jurídica no contencioso e na consultoria. Implementou também novos processos, tecnologias focadas em resultado e em melhorias de NPS. Ela é graduada também em Direito pela UFMG, especialista em Direito Civil pela PUC Minas e em Gestão Jurídica pelo IBMEC. E ela é mentora que ajuda advogados a identificarem um propósito na advocacia e definir estratégias eficientes para estruturar negócios jurídicos através da gestão. Letícia, seja muito bem-vinda. Já estou super animada para esse papo e acho que, para começar, né, você já vem com essa bagagem aí de anos de corporativo e acho que vai ser legal, assim, te escutar, né, sobre o que você aprendeu aí ao longo desses anos aí na MRV, e é um prazer. Vamos lá, né, Júlia, falar um pouquinho Conta de um pouquinho 12 dessa anos jornada em aí. uma hora, né? É isso aí. Mas vamos lá. Dentro do corporativo, primeiro acho que vale contar um pouquinho, né, de como que eu cheguei no corporativo. Ótimo. Durante a minha vida de estágio estudante, né, eu fui aquela estudante que quis conhecer todas as minhas possibilidades. Então, eu também fui dessas. Fui dessas. Até estágio em Direito Penal eu fiz. Eu também. Meu primeiro estágio foi voluntário Tá na defensoria. Doutora Nádia, que era defensora, ótimo, inclusive. Mora, inclusive, aqui perto. Que ótimo. Mas tive várias experiências. Então, fui para a defensoria, fui para o MP, fiz estágio na Justiça Federal, fiz estágio em escritório, e meu último estágio foi no corporativo. Foi na Unimed BH. E eu entendi dentro da Unimed, né, que eu gostava de trabalhar de forma sistêmica. Não com essa de forma tão conceituada, né? A Letícia, de 23 anos, não pensava exatamente dessa forma, mas eu entendi que eu gostava de trabalhos em grupo e que eu gostava de pensar de forma sistêmica. Legal. De forma intuitiva, isso veio para mim. E surgiu uma oportunidade, como eu te contei, né? Filha de funcionária pública que sou, formei, fui fazer cursinho para passar em concurso, né? E fiquei agoniada. Meu Deus, eu preciso aplicar a advocacia, eu preciso aplicar o que eu aprendi na faculdade, né? Fiquei super ansiosa e apareceu uma oportunidade de me candidatar a uma vaga de advogado júnior na MRV. E lá estou, desde sempre, né? Então, são 12 anos de trajetória corporativa e com muito dinamismo, assim. Eu acho que estou há tanto tempo dentro da mesma instituição porque é uma jornada dinâmica, viu? E dentro dessa trajetória, né, também de 12 anos, eu acho que eu tive uma oportunidade aí, a gente também dá sorte ao longo da carreira da gente, né, de encontrar líderes e pessoas que oportunizam a gente aprender coisa nova. Então, eu tive a oportunidade de transitar por tanta coisa, né? E uma dessas oportunidades, eu fiquei 2 anos dentro da empresa responsável pelos projetos de tecnologia.
Ah, que legal. O Guilherme, que hoje é diretor jurídico da empresa, Sei. ele chegou na companhia muito com essa, para ser uma pessoa para pensar diferente, pensar em inovação, e inventou lá uma cadeira, né, que era assim, vamos mapear o mercado. E nessa época, deve ter sido entre 2016, 2018, por aí, Sei. 2017, quando a gente estava começando a falar, né, de Lotec, de, enfim, a B2L nascendo, né, o movimento todo acontecendo. Então, assim, a gente conversou, eu conversei, eu acho que, assim, o radar da B2L na época era desse tamanho, né? Mas eu acho que a gente conversou com, sem brincadeira, pelo menos, assim, 3, 4 representantes de cada caixinha daquela do radar. Que legal. Foi muito legal para minha formação enquanto profissional, né? E paralelamente também eu estava fazendo uma pós no IBMEC em gestão jurídica, abriu a minha mente, né? E eu fui aprendendo na academia, né? E na prática, porque eu consegui ter esse privilégio, como que a gente organizar fluxos de trabalho, né? E criar uma cultura mesmo, né, Júlia? Porque é muito bonito a gente falar de gestão de processos, mas não existe gestão de processos sem gestão de pessoas. É impossível. Adorei. Não existe. É verdade. É muito verdade, assim, por N motivos, né? Eu avançando aí na pauta, tá, Júlia? Mas é assim, eu gosto assim, entendeu? São muitos motivos. Primeiro, que todo líder, né? Qual que é a nossa missão enquanto líder, seja dentro de um escritório, dentro de uma empresa? Fazer as coisas funcionarem melhor. Essa é a nossa missão, né? E como que a gente faz as coisas funcionarem melhor? Deixando as pessoas certas nos lugares certos e entendendo os processos. E líder nenhum sozinho tem capacidade de entender processo como alguém da operação. É impossível, né? Tem hora que eu tô lá na minha rotina, eu chamo mesmo, falo, como é que funciona isso aqui? Como que isso aqui, como é que você tá fazendo isso? Porque primeiro que a gente vai se afastando, né? A gente perde a capacidade crítica mesmo do fluxo. Com certeza. A gente entende o estratégico, onde quer chegar, mas perde a oportunidade de entender o fluxo. Se a gente não contar com a equipe e não explicar os porquês, né, assim, eu acho que o primeiro livro que eu reli, na verdade, esse ano, foi um livro do Simon Sinek, aquele Começa pelo Porquê. Ele é ótimo. Ele é ótimo. E tem o TED Talk também que resume bem também. Vale a pena assistir mesmo, é ótimo. Vou colocar na descrição aqui. Do Golden Cycle, né? É incrível. Mas ele fala muito disso, né? Que a gente tem que entender o porquê das coisas pra gente conseguir fazer e para que as pessoas, não é nem pra gente conseguir, para que as pessoas entendam onde a gente quer chegar, o produto, o serviço que a gente está vendendo. Isso vale para a gestão de qualquer equipe, né? As pessoas precisam entender por que eu tô tendo essa função, essa tarefinha operacional aqui, onde que isso vai chegar, né? Então, eu acredito muito, assim, que gestão de processos funciona a partir da criação de cultura de gestão de processos, né? Se a gente ficar pensando dentro das estruturas, gestão de processo é trabalho do Legal Ops, gestão de processo é trabalho da controladoria, né? Não funciona, né? O Legal Ops, a controladoria dentro do escritório são impulsionadores da cultura, né? São pessoas que vão identificar e estão ali 100% focados na identificação de oportunidade de melhoria. Mas se não tiver a equipe inteira com uma cabeça de melhoria de processo, de melhoria contínua, as oportunidades vão passar, né? Porque as pessoas que estão ali no dia a dia que entendem o que está acontecendo, as necessidades, enfim, o que está doendo, né? Nossa, adorei. Acho que faz super sentido, assim. E é interessante você falar dessa fase aí de 2017, 2018, que foi justamente nessa época que a Freeló foi fundada também. A gente foi fundada em 2018. E aí é legal ver também o avanço das tecnologias e desse universo de soluções que hoje a gente tem. Mas eu acho que a gente tem as tecnologias e as ferramentas e os processos para estarem alinhados às pessoas também, né? São pessoas, processos e ferramentas. Não existe nada disso sem ter essas pessoas também participando de tudo, identificando os problemas que a gente precisa solucionar, né? Para conseguir que tudo flua. Não existe, Júlia. E isso é engraçado, né? Você tá falando de 2018. Tanta coisa que a gente imaginava lá, né? Porque, assim, eu lembro de uma apresentação que a gente fez, em dado momento lá para a diretoria, a gente falando de Big Data, e era tudo tão imaginativo. Era porque, demais. assim, a gente falava, pô, isso aí não vai existir, não.
eu lembro perfeitamente, a gente criou um projeto, um desenho, que era captura de processo, mapeamento de causa raiz automatizada. E todo mundo olhava e falava, vocês estão doidos, isso aí não vai existir. Demorou, mas tá aí, né? Existe hoje. A gente está num contexto, né, super pró melhoria de processo, super pró produtividade, né? Tanto de Com ferramenta certeza. legal no mercado, e né, mudando a nossa vida e sei lá que onda né? Mas É. é uma transformação de cultura, de forma de trabalhar, enfim, que a gente tem que aprender a lidar e introduzir mesmo dentro das rotinas, né? Com certeza. E eu acho que você trouxe uma coisa no início que eu gostei, que você trouxe que você sempre gostou de trabalhar de forma sistêmica e conectando a isso, né, essa sua outra fala, né, de que a gente está num momento muito propício à melhoria de processos, a otimizações, enfim. E aí eu já queria puxar um ponto, Letícia, com você, que é o que você vê hoje que são os maiores desafios, ou o maior gargalo, assim, nos escritórios de advocacia relacionados à gestão jurídica? Você que sempre trabalhou dessa forma sistêmica, né, com essa visão de processos, de otimização, o que você vê, assim, do contexto, né, fora corporativo? Vamos lá, eu vou falar um pouquinho do corporativo para responder também. Ótimo. Porque dentro do corporativo, a organização, principalmente funções, ela é muito necessária. Na verdade, ela não é nem necessária, ela é imposta, né? Sim. Porque é tudo dentro de caixinha. Então, você tem a área tal, dentro da área tal, você vai ter a gestão 1, a gestão 2, a gestão 3, cada uma tem um título, né? Você lá dentro da sua gestão, você tem a pessoa que trata de tal tema, outra pessoa, isso é obrigatório, né? Você vai ter um organograma, porque você tem um RH que vai desenhar esse organograma, né? Então, não existe uma estrutura de corporativo, pode estar confuso? Pode, sempre tem umas zonas cinzentas aí. Mas você tem uma organização mínima. Em escritório de advocacia, não necessariamente, né? Deveria ter. Sempre deveria ter. Mas tem estruturas menores, né? Sim. Tem estruturas maiores. Nas estruturas maiores, também, né, eu acho que a necessidade gera essa organização interna. Mas nem sempre. Então, uma coisa que eu vejo, assim, inclusive, o meu insight para começar a falar em rede social sobre gestão jurídica foi um dia que eu viajei com uma amiga, dona de escritório, que tá super bem, que fatura bem. A gente foi para um evento em São Paulo e eu vi ela trabalhando por 2 dias direto, numa perspectiva diferente da que eu vejo hoje, né? Eu vi, foi quase como se eu estivesse trabalhando dentro do escritório dela. Olhei e falei assim, pelo amor de Deus, vocês precisam dividir as funções. Então, acho que primeira coisa, Legal. né, é a gente saber que a organização de tarefas, todo mundo pode ter uma visão global. Ok, você pode ter uma visão do todo, isso é importante para um sócio dentro do escritório. Mas se tem uma pessoa que é responsável pelo comercial, essa pessoa tem que ser o foco decisório, né? Se tem uma pessoa responsável pela parte técnica, essa pessoa tem que ter autonomia para decidir ali no dia a dia da operação, né? Eu vejo muita confusão nessa divisão de tarefas, isso gera uma falta de produtividade, porque, de novo, falando de pessoas, né, Júlia? Você vai ver que eu falo de pessoas o tempo inteiro, porque eu não acredito em outra forma de fazer as coisas acontecerem. Com certeza. As pessoas ficam perdidas. Né? Então, no dia a dia, tá lá a pessoinha do comercial atendendo o lead. Se não tem uma divisão clara que o sócio A é o líder ali responsável pela definição, se perde-se no mínimo tempo, né? E pode ser que o lead vá embora, inclusive, porque você demorou. Sobreposição de função, às vezes, né? Um tanto de gente fazendo a mesma coisa, às vezes. Ah, não, porque eu não sabia que estava com fulano. Esse, para mim, é o ponto 1, tá? Assim, primeira coisa muito importante é a divisão de tarefas entre as pessoas ali e entre as lideranças. Segunda coisa, organização de processo por escrito. Procedimento operacional padrão, POP. É chato de fazer? É chato de fazer, mas é necessário. Por quê? Todo mundo tem, em alguma medida, rotatividade, né? A gente torce para ser pouca, mas acontece.
o sistema ele depende de uma padronização de ideias, de conceitos, inclusive, para que ele funcione Senão no não adianta a máximo. ferramenta, igual a gente estava falando, se cada um preenche de um jeito e no final você não consegue tirar o insight que você precisa, né? Exatamente, seu relatório não vai te dizer nada, né? É. Ele tá lá todo preenchido de abobrinha, não vale de nada. Verdade. Então, assim, escrever procedimentos de ponta a ponta é uma outra carência e é algo relativamente simples, né? Não é algo que depende de tecnologia, né? A gente fica pensando que inovação é só tecnologia, só ferramenta, né? Não, né? Inovar é a gente fazer o que nunca foi feito antes, né? Naquele contexto, naquele grupo. Eu sou muito dessa teoria. Às vezes é fazer mais simples, é o simples que funciona e às vezes não precisa nem de ferramenta. Não precisa. Exato, muitas vezes não precisa, né? E hoje tem tanta ferramenta de organização disponível no mercado também que pode ajudar nessas rotinas, né? Com certeza. Um Trello da vida aí, ó. É. Trello não tá me patrocinando, mas assim, um Trello da vida aí ajuda a gente É a organizar a rotina, né? É. Porque você tem uma visão lá em Kanban, você tem uma visão organizada. Então, assim, muito importante escrever procedimento. E uma terceira coisa que para mim, assim, ainda tem muito espaço de evolução no nosso mercado, é visão financeira. A gente Legal. entender, enquanto profissional, que todo o nosso trabalho tem uma consequência financeira. Seja interna, né? Na verdade, na perspectiva do escritório, sempre são dois impactos financeiros necessários, né? Porque você tem um impacto interno e você tem um impacto para o seu cliente, um impacto externo. Você dá preço para isso, dá preço para a sua hora, para o seu trabalho, para o seu contrato, né? Isso é essencial. O que tem de escritório que precisa demitir cliente, não demite, né? Que precisa repensar modelo de precificação e não repensa. E isso, né, fazendo esse paralelo que eu vim fazendo aí com o corporativo, isso também no corporativo você é obrigado a fazer, porque existe um orçamento da companhia, existe um orçamento da área jurídica e você tem que entregar aquele orçamento, né? E você vai pensar as estratégias a partir dessa premissa maior. Dentro do escritório, isso depende do planejamento estratégico que os sócios ali vão estabelecer. E muita gente não tem essa cultura. E é uma cultura pró-resultado para você e pró-resultado do seu cliente. Porque a partir do momento que você começar a identificar que tal tese está gerando resultado negativo para o seu cliente, você tem uma oportunidade de retroalimentar o negócio dele, de retroalimentar a postura dele, né? E ele vai ver valor nisso. Né, assim, aí falando do lugar de cliente, né, que hoje eu tenho, eu vejo muito valor nisso, quando o escritório tem um insight, às vezes, técnico, né, eu já tive escritório, me chamou para fazer reunião para falar que a janela que a MRV estava usando estava gerando processo. Eu lá no corporativo, eu nunca teria essa visão, porque a gente tem uma estruturação de dados, mas não chega nesse detalhe. Te dá um insight de negócio, né? Um insight de negócio. E isso é um diferencial de parceria gigante, que pode ser explorado em um tanto de vertente, né? Então, incrível. Construir essa visão financeira e ramificar os impactos dela, né? Desde a formulação da sua proposta até a sua gestão da experiência do cliente, tem um mar de oportunidade que tem muita gente no mercado que não aproveita. Nossa, eu adorei essa parte, Letícia, que você traz sobre esse ponto da gestão financeira e de conseguir analisar os impactos que isso causa, não só internamente, mas também para o cliente, porque eu vejo muito isso mesmo, assim, às vezes o escritório não sabe nem o quanto que ele lucra ali, tá meio que só apagando incêndio ou então correndo atrás do rabo e não consegue ter essa visão e talvez nem ser tão estratégico para o cliente também, porque não tem essa visão interna em primeiro momento e não consegue passar isso para o externo também. Perfeito. Muito bom. E como que faz isso, né, Júlia? Porque eu acho que também é uma outra pergunta, né? Primeiro, se você é um escritório de contencioso, você precisa mapear a causa raiz e acompanhar o resultado dos processos que você está atuando. Excelente. Né? Então, e aí, como é que é mapeamento de causa raiz? Vai ser cliente a cliente. Infelizmente, eu tenho essa notícia para vocês. Óbvio que se vocês atuam dentro do mercado, a tendência é você conseguir aproveitar muito, né, desse mapeamento. Mas, assim, tem peculiaridades mesmo, tem peculiaridades do produto, tem peculiaridades do mercado, né, mas é essencial. E isso também, aí falando de como que o corporativo, ou como o cliente aproveita isso, né? Um nível de mapeamento dessas causas raiz
as grandes estruturas, os grandes clientes, né? Eles vão ter, necessariamente. Mas quem está no dia a dia tem uma oportunidade de fazer um mapeamento ainda mais estratégico e detalhado, como no exemplo que eu trouxe. Perfeito. Porque o corporativo ele tem sempre um delay. O seu cliente ele tem sempre um delay em relação a você. Você, escritório de advocacia, você é o primeiro a ver. Você é o primeiro a ter a percepção do que está chegando, do que está entrando, da demanda, né? Do que ele está fazendo de errado e ele pode evitar. Então, o escritório do contencioso, ele tem essa oportunidade de mapear e evitar desembolso na operação do cliente dele. Ótimo. Né? Aí eu estou muito focada no cliente PJ, porque a gente é o que a gente é o que a gente vive, né? Não, mas eu acho que você tá dando uma aula aí para quem tá nos escutando. Não, é muito importante. E o escritório da consultoria, por outro lado, aí primeiro eu tô indo no produto, né? No serviço que está sendo vendido. Isso. Ele também tem uma oportunidade de mapear informações ali de cumprimento de obrigação, por exemplo, que empresas enormes não têm. Isso pode te gerar insight para você vender outros produtos, inclusive, né? Que é outra oportunidade. Aí, ó, eu vou entrando, vou abrindo as caixinhas aqui, né? É outra oportunidade, porque hoje, né, como cliente, eu tenho essa percepção muito clara. O negócio do seu cliente, ele vai mudar. Sim. Ao longo dos anos, o contencioso, aí falando um pouquinho da minha experiência, né? Outro dia eu fiz uma conta, eu fiquei assustada. Desde que eu assumi a gestão, já passaram por mim 40 mil processos. Assim que eu fiz essa conta, eu falei, meu Deus, é muito. É muita coisa. Hoje a gente tá, mas hoje, né, assim, graças a Deus e graças a um trabalho de equipe, né, que aí não é só a minha equipe, é equipe de todos os parceiros que trabalham com a gente, que é uma turma fera e que é parceira há muitos anos da empresa, a gente tem outra realidade de contencioso. Então, o escritório que chegou lá, assim, meu core é vender contencioso, é vender defesa em processo judicial. Se ele não se reinventar, se ele não identificar as necessidades que o negócio está gerando hoje, ele vai perder espaço, ele vai perder dinheiro. Então, esse trabalho, né, isso a consultoria consegue ver muito bem, né? Porque você está recebendo ali o momento zero do produto, do negócio do seu cliente. Então, tem muita oportunidade em um contrato também. Né? E com certeza. de retro também, de retroalimentação, custo, enfim, tem N indicadores que você pode fornecer para o seu cliente que ele vai ver valor e vai lembrar de você em outras oportunidades, né? Muito bom. Adorei, Letícia. Acho que é uma oportunidade também de pensar a advocacia fora da caixa, né? Que às vezes a gente fica preso a modelos, às vezes, de negócio ou produtos que é o que todo mundo faz, mas na verdade existe tanta oportunidade nessa parceria, nesse gerar valor, né? Que a gente precisa olhar além mesmo. Precisa demais. E eu queria aproveitar esse tema que a gente está falando, dando esses insights já para os escritórios, assim, você trouxe até, né, que, nossa, quando você viu essa sua amiga trabalhando no meio do evento, você falou, meu Deus, tá precisando realmente de uma divisão de funções. Para você, quais são esses sintomas ou sinais de que o escritório não tem uma gestão jurídica eficiente ou, enfim? Primeiro deles, outro dia eu estava também em um outro evento e ouvi de vários palestrantes, calada fiquei, tá, gente? Mas a minha mente funcionou. Adoro quando a gente traz uma coisa contraintuitiva que todo mundo fala, mas eu penso diferente. Exatamente. Tava todo mundo, era um evento da Faculdade de Direito para os jovens estudantes de Direito da UFMG. Tava todo mundo falando de retenção de talentos e da dificuldade de reter pessoas. E eu era a minoria, né, do corporativo ali. Aquilo me fez pensar tanto enquanto isso tem a ver com a operação de cada um que estava ali. Legal. Porque esse, para mim, é um indicador super relevante. Tá tendo muita rotatividade? Vai entender como é que essa galera tá trabalhando, né? Legal. Tem que ouvir, porque se tá todo mundo sobrecarregado, todo mundo fazendo hora extra, todo mundo aflito, né? Quando a equipe tá aflita, você olha, você vê que tá todo mundo aflito, né? Tem alguma coisa de errado na sua operação. Esse é um indicador, assim, super relevante. Segundo, você é sócio do escritório. Você é responsável pela gestão do escritório. Você não sabe qual cliente paga mais ou menos para cada serviço, tá faltando. Tem alguma coisa de errada. Porque volume não é qualidade de cliente. Né? Às vezes tem escritório que fala assim, eu tenho 5 mil processos do fulano de tal. Beleza.
Se você tem uma fatura igual com 1000 processos, qual contrato que é melhor, né? Então, assim, ter uma percepção crítica do valor de cada contrato. Isso é... Uhum. O sócio precisa ter essa visão, tem que ter um mapinha mental lá de número e saber disso, né? E tem uma terceira coisa também, plano de investimento. Você sabe em que você precisa investir, né? Porque seu negócio está mudando. Como de todo mundo, como do seu cliente, tá tudo em mutação. Você tem uma visão clara do que você precisa investir? Se você não tem essa visão clara, você não sabe onde você está acertando, onde você está errando. Mas o principal, acho que assim, o farol que fica piscando, assim, a red flag, pessoas, rotatividade, clima de trabalho, horas dedicadas, né? E aí, assim, para a estrutura inteira, do sócio ao estagiário, como que tá? Né? Se não tá orgânico, e aí eu não tô falando de trabalhar pouco não, né, gente? Porque não existe advogado que trabalha pouco, né? Se existe, eu não conheço, tá? É isso. Mas aqui assim, na Freeló a gente fala que é trabalhar muito, mas nas coisas certas. Exato, adorei. É isso aí, é trabalhar muito nas coisas certas, né? E de forma... Eu sei que é clichê, tá? Mas a palavra não é leve, mas de forma consciente, né? De forma organizada, saber o que você pode deixar para amanhã, o que você tem que fazer hoje. Sim. Né? Esse sentimento de aflição coletiva, isso aí é red flag generalizada. Né? Vou usar esse. Muito bom. E assim, acho que dentro dessa linha, acho que você já até estava trazendo um pouco dessa importância, né, de mapear algumas coisas, processos operacionais padrões. Assim, o que seria, na sua visão, uma definição simples, assim, do que é processo na prática? Para quem talvez nunca procedimentou nada, o que é, digamos assim, um passo a passo para começar a entender o que é? O processo é fluxo de trabalho, né? Ótimo. Eu poderia falar, é mais que isso? Pode ser mais que isso, mas para quem não conhece, pense no seu fluxo de trabalho de ponta a ponta. Onde você começa e o que você precisa entregar, né? E tudo que tem nesse meio é o processo, né? Legal. Tem um livro, e aí... Minha cabeça é ótima, mas eu me lembro que no título tem rotina, é um best-seller do Falcone, todo mundo conhece. Mas é o livro do PDCA, que todo mundo lê para aprender PDCA. O que é PDCA? É uma técnica de melhoria contínua, né? Sim. P de plan, D de do, A, P, D, C, check, o C e o A de agir, né? O que é isso? É você planeja, você executa, você verifica se o que você fez deu certo e você age em cima do que precisa ser mudado. Primeiro, antes do PDCA, que é o fluxo da melhoria, né? Que é eterno. Quando que acaba um fluxo de acompanhamento de processo interno? Nunca. Nunca acabará. É isso. Nunca acabará. Porque as coisas mudam, né? A gente estava até falando, o negócio muda, as necessidades mudam, a gente vai sempre vendo algo que pode gerar um resultado melhor. Aí chega uma tecnologia como a IA e muda tudo. E o mundo muda, é isso mesmo, assim, não acaba nunca, né? Óbvio que a gente consegue chegar num ponto de organização que vai ficar bastante tempo sem mudar, mas muda. Pra gente. Então, o primeiro passo, né, é fazer mapeamento. Né? É entender como está funcionando hoje. Antes da gente querer mudar, vamos entender como que está funcionando hoje? Caixinha a caixinha. Como que você faz isso? Chama o time da sua operação inteiro. Pode ser o time, pode ser uma pessoa, pode. Ótimo. Né? Pode ser só você? Pode ser também. Né? Como você trabalha? O que você faz? Do que te parece menos relevante até o resultado, né? Desenhou tudo, eu adoro usar também, aqui que é técnica de Kanban, né? Mas eu fazendo propaganda de todas as plataformas grátis. Ótimo. Mas eu uso muito o Miro para essas atividades. Adoro também. Que tem aqueles desenhos de post-it, né? Chama a equipe inteira e fala assim, gente, agora nós vamos ver como que a gente está fazendo tal fluxo. Vai todo mundo contribuindo. É aquele quadro colaborativo que a gente vai movendo e consegue ver tudo em tempo real. Exato. Quem conhece o Miro. Exatamente. E cada um, né, vai lembrar de uma etapa, né, conforme o que faz, enfim. Desenhou o processo inteirinho. Você vai ter uma visão tão crítica daquilo, porque a gente identifica retrabalho, a gente identifica dupla verificação, né? Demais. Não é? A gente identifica, assim, jeito... Às vezes você tá pegando a mesma informação aqui no processo, no início e no meio do processo, fala, gente, por que eu não pedi tudo lá antes para
para tal pessoa, né? É até desafiador conseguir fazer esse mapeamento sem ter essa criticidade, né? Você já quer logo para como deveria ser, não como é, né? Não, é exatamente. E uma reunião de mapeamento, isso acontece com muita frequência, né? A gente tem, não, gente, agora é só pra gente lembrar o como é, né? E na sequência, avalia, né? Uhum. E essa participação da equipe também, ela é, assim, essencial. Uhum. Ah, quer dizer que o líder não vai decidir, né? Não vai... Não, gente, vai ter que... Tem hora que, assim, tem que decidir, tem que resolver, né? Porque você, eventualmente, tem uma visão macro ou mais detalhada da estratégia, tudo bem. Mas essa participação, ela gera engajamento. Então, o fluxo, ele não existe para você que está resolvendo o fluxo, que entendeu que precisa ter um fluxo. Ele existe para sua equipe conseguir trabalhar bem, né? E quem sabe mais do que acontece do que quem tá na ponta, né? Você mesmo disse. Não tem jeito. Então, assim, mapeou o fluxo, beleza. O que eu consigo fazer de diferente aqui dentro? Né, usando, e aí entra a parte das ferramentas de forma muito importante, né? Eu tenho uma ferramenta de gestão de processo judicial. Eu tenho uma outra ferramenta de criação de petição. Eu tenho uma outra ferramenta de criação de contratos, né? Enfim, você tem que saber conhecer as plataformas que você tem e utilizá-las da melhor forma, né? E tentando, gente, ter o menor esforço, porque esse também é um exercício, né, Ju? Quando a gente vê um processo que tá ruim, a gente tende a pensar se tá tudo errado. Tá tudo errado, vou mudar tudo. Vou começar tudo do zero, né? Aí cria um monstro. Aí depois você fazer a gestão do monstro... É outro problema. É outro problema. Então vai com cautela. Às vezes não tá no melhor formato, mas tá funcionando, né? Deu certo até aqui, vai pro que tá mais crítico primeiro, né? Essa visão, e ela é difícil. Eu acho essa peneira super complexa. Porque... A gente quer... Às vezes você quer priorizar tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Mas a gente tem que pensar que a operação tem que funcionar enquanto você tá fazendo a melhoria, né? E dificilmente você vai ter uma mão de obra extra aí para pensar essa melhoria. Então, fazer esse segundo degrau, né, de priorização, pensar nessas melhorias, aí vem a parte da implementação, porque, eu identifiquei que eu tinha que ter lá dentro do Freeló tal tese também que eu não tenho. Beleza, vai ter um período de desenvolvimento, né? Ali para você pensar naquilo, pensar naquela tese, inclusive juridicamente e tal, fazer a melhoria no sistema que você precisa. Joia, rodou, agora nós vamos testar. A melhoria de processo também tem outra característica. Ela não gosta de pessoas vaidosas. Adorei. Não gosta. Por quê? Você vai errar. Não tem como você mudar um processo achando que... Pode ser que você acerte primeiro? Pode. Mas grande chance também de você não acertar tudo. Né? Nossa, eu falo por mim, eu já errei algumas vezes, assim, fazendo sugestão de melhoria. Às vezes você acha que você tá arrasando, você fala assim, não, todo mundo validou, deu certo. Na hora que você coloca pra rodar, todo mundo fala, pelo amor de Deus, tá muito burocrático. Né? Ou nós esquecemos de tal perna lá do processo, tal etapa do processo, que é muito importante, tem que complementar. Isso vai acontecer, né? Não adianta a gente achar que passou, ficou perfeito, né? Pode ser que tenha ficado, se ficou incrível, deu certo, né? Agora, pode ser que não. Então, por isso, eu falei que a melhoria contínua, ela vai ser sempre. E quando você implementa um processo e ele dá certo, todo mundo vai querer mais. Né? É um movimento natural, né? Assim, contar um caso interno, assim, da empresa. Legal. A gente tem uma interface muito grande com a área de qualidade pós-entrega. O que é a área de qualidade pós-entrega? É a turma que dá manutenção dentro das unidades e das áreas sociais comuns dos empreendimentos entregues, depois da entrega. Toda a interface era por e-mail. Vocês imaginam uma empresa do tamanho que é, né? Óbvio, tem lá o sistema de gestão de processo, mas com essa área não tinha usuário para dentro do nosso sistema de gestão de processos. Primeira coisa, mudança de cultura. Turma, vai ser ótimo, nossa vida tá muito difícil. Fizemos uma conta lá, não sei quantos 1000 e-mails por ano. Nossa Senhora. Era desesperador. Não sei quantas interfaces. Você tem que conversar com 300 advogados diferentes. Agora não, é uma caixinha dentro do sistema. Né? Olha, as pessoas viram valor. Colocamos para rodar. Descobrimos que a gente esqueceu, por exemplo, de mapear nome de perito, nome de assistente técnico.
é um problema, É. porque é um dado importante. Ah, vamos fazer uma melhoria, né? Vamos criar um outro fluxo aqui específico para obrigação de fazer. Legal. Enfim, são necessidades que a operação Só rodando, só a gente vê. rodando. Agora, já foi um ganho enorme? Foi um ganho enorme, né? Então, agora é o contrário. Agora é a área que quer criar os fluxos, né? Porque viu o valor. E isso acontece Legal. dentro da nossa equipe também, né? Mas tem Muito que testar. bom, adorei. E eu acho que isso conecta com um ponto que a gente vê muito aqui na Freeló, que às vezes é o medo de sair da forma como está a coisa, né? Então, o medo de arriscar mesmo, achando que, nossa, testar vai ser assim, péssimo, porque errar não dá, enfim. Então, eu gosto bem dessa teoria da experimentação, dos testes controlados, né? Do, ok, vamos ali no PDCA enfim, uma hora a gente vai chegar num modelo que funcione, que tenha menos desperdício, que gere mais resultado, mas isso só acontece também se a gente se arrisca a testar uma coisa nova. Você falou, assim, outra coisa que é muito realidade do advogado, né? Porque a gente aprende por 5 anos que a gente tem que apontar risco, né? Então, o advogado, ele é conservador por essência. É verdade. Né? Sei que estou aqui num ambiente de advogados diferentes, inovadores, sei que estou. Mas é uma realidade do nosso mercado. Então, assim, ainda que você seja um líder inovador que está pensando na frente, você pode ter na composição da sua equipe pessoas muito mais conservadoras que você. É a minha realidade. É muito comum. Né? E às vezes até um outro sócio bem mais conservador, né? Exato. Isso também é tão comum, né? É demais. Isso é muito comum. E, assim, como que eu quebro essa barreira? Legal. Pedindo, primeiro, né? Tem que ter um pacto de confiança ali. E mostrando que primeiro é um teste num ambiente controlado. Que se der errado, tamo junto. Né? Assim, a consequência, ela não vai ser grave o suficiente pra gente ter um grande problema. É isso. Né? E como gestor aí, falando de contencioso principalmente, gestor de carteira, gente, o risco, ele é inerente a qualquer escolha que a gente faça. Aí falando de volume, principalmente, Ju. A gente estava com uma situação dentro da nossa carteira esse ano, comecei a ter entrada de um assunto específico, assim, num volume que a gente nunca teve na história da MRV. Eu olhei e falei, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Né? Tem um erro. O que a gente mudou? Mudamos a estratégia de acordo. Virei pra equipe e falei, parou. Não vamos fazer por 3 meses. Aí todo mundo, meu Deus, mas isso nós estamos errados, nós vamos perder. Falei, não, calma. Nós vamos voltar em algum momento, mas com outro drive. Vamos ver qual vai ser o comportamento? Parou de entrar, Ju. Eu reportei o dado essa semana, inclusive. Que legal. Parou de entrar. Agora, eu tinha certeza qual que ia ser o resultado? Claro que não. Eu não sabia o que estava motivando ali a entrada, eu tinha um feeling. Né? Um feeling baseado em dados, Não é porque feeling sozinho também não resolve nada, né? E como que eu ia validar isso depois era com dados. E um feeling também de 12 anos de atuação ali, né? Exatamente. Um feeling de muita experiência naquele assunto, né? Mas isso acontece dentro da realidade dos escritórios também, todos os dias. Você é o procurador do seu cliente. Ele espera que você também tenha essa visão crítica, né? Isso aumenta seu ticket, né? Te gera valor na parceria. Então, uma medida de risco, a gente tem que assumir. E trabalhar isso, né? Assim, resistência interna tem mesmo, né? Mas as pessoas, elas vão percebendo que se você identifica que a sua decisão não foi legal, você volta atrás, você tem a flexibilidade de entender que aquele é um ambiente controlado de teste, a próxima vez, mesmo as pessoas mais conservadoras, elas vão ter uma recepção diferente. Porque elas sabem que você está querendo mudar o fluxo, você está querendo o melhor, você tem um objetivo em comum. Aí, de novo, vou voltar lá no Simon Sinek, né? No porquê. Mas se a pessoa está entendendo o porquê que você está fazendo aquilo, né? Então, por isso que ritual de comunicação é importante também. Nossa, adorei. Não tem como, Ju. É assim, tem uma meta super desafiadora, né? Aí, indo para a realidade do escritório, eu tenho que prospectar tantos clientes, eu tenho que garantir um valor X de honorários recorrente aqui todo mês, enfim. Culturalmente também, escritório de advocacia tem medo de falar informação, né? Principalmente informação financeira. Sim. E aí eu não tô falando que tudo tem que ser divulgado também, né, gente? Tem sempre o filtro aí do bom senso, claro, né? Mas aquilo que é essencial para a pessoa entender o trabalho dela, a gente tem que divulgar. Você tem que ter ritual e acompanhar também. As pessoas têm que ver,
tô aqui, no nosso caso, né? Eu tenho metas esse ano, orçamento, baixa de provisão. E aí tem uma outra meta também interessante, que é da gente gerar X milhões em valor para a companhia. Ah, que legal. A meta de provisão tá super desafiadora, assim, muito desafiadora. E, enfim, tivemos agora um contexto específico de uma decisão do STJ sobre Selic, tem uma coisa super específica, mas a Selic até que não é específica, né, gente? É todas as dívidas civis. Mas, assim, que tem um mega potencial de impacto para base de provisionamento de todo o negócio, né? Não só da MRV. Como que eu introduzi, por exemplo, o assunto do desafio da meta de provisão? Estamos em novembro. Falta quase metade da meta. Eu genuinamente acredito que nós vamos bater. Que eu sou positiva também, né? Mas assim, porque tem uma estratégia por trás daquilo. Mas para introduzir esse assunto, como que eu fiz? Aí eu fui explicando para as pessoas o porquê que eu acho que vai bater. Ótimo. Né? Tem a decisão do STJ, existe uma decisão interna, corporativa a ser tomada sobre essa decisão que foi favorável. Gente, olha aqui, eu peguei tal cenário de erro e a gente ainda não olhou esse cenário. Todo mundo aí, vamos trabalhar, preciso de vocês para identificar. Legal. Chegou no final da reunião, eu falei do desafio, falei assim, falta tantos milhões, vamos bater, eu tenho certeza que nós vamos bater a meta. Terminou a reunião, a maioria das pessoas estava comigo, estava acreditando que a gente ia bater. É magia? Não. A pessoa está entendendo que o processinho dela lá, que ela vai conferir o pagamento que o escritório fez e lançou o provisionamento, que tem um porquê dela estar fazendo aquilo, né? Que tem um maior para ela fazer aquilo. Então, ritual de comunicação, assim, é necessário. E acho que isso já até me puxa para uma outra pergunta, porque você trouxe muito essa importância das pessoas, né? Na forma que os processos são aplicados, enfim, que para você pessoas vêm antes de tudo. Como que você faz? Quais são as técnicas, rituais e tudo que você usa para gerenciar aí essas 20 pessoas que estão com você? É uma galera, viu? É uma galera boa. É uma galera boa. Então, acho que seria legal você compartilhar também essa parte, assim. Vamos lá. Primeiro eu falei já, né, que é ter rituais de comunicação. Perfeito. Hoje eu tenho 3 lideradas diretas, Uhum. então é uma especialista e 2 coordenadoras, e 20 no total aí da equipe. Eu tenho rituais de comunicação com os 2 grupos, né? Por quê? Muito bom. Eu preciso deixar a liderança da área muito alinhada comigo em relação aos propósitos, às necessidades, às entregas, às metodologias, mas eu preciso também, porque eu não sou a líder direta hoje da maior parte da equipe, né? Mas eu preciso ter rituais de comunicação com essa turma, porque a coordenação tá lá no dia a dia, tratando caso a caso, né? De perto ali, alinhada com o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, mas tá lá na operação de pertinho. A turma precisa ter um momento para olhar indicador. Então, assim, quinzenalmente, é uma reunião de 1h30. Eu fico tentando pôr ela em 1 hora, mas é tanta coisa para falar, né? E para ouvir também, porque é um momento de escuta também, né? Foi ontem a nossa, inclusive, quinzenal, e ela durou 1 hora. Basicamente, o time que falou, né? Porque vira um momento de compartilhamento e de conexão com a estratégia. Então, assim, legal. Qual que é o procedimento desses encontros que eu tenho com o time inteiro? Eu exploro todos os indicadores que eu tenho dentro da área. Então, assim, abro os dashboards todos, abro o BI, abro um outro sistema que a gente tem, que é onde os escritórios, aí falando um pouquinho de indicadores de contencioso, que eu acho que é legal também compartilhar. A gente usa uma ferramenta hoje que a remuneração dos escritórios é atrelada à performance de 4 grandes indicadores, que é o encerramento de processo, êxito, orçamento e provisão. Observa como tudo está conectado com as metas internas que eu te falei lá. Exatamente. Como que vocês conseguem cascatear isso tudo até para os escritórios parceiros. Para os parceiros, porque não se faz resultado sozinho, né? Os parceiros são jurídico também, né? Eles estão na minha operação igualmente, eu preciso deles, né? Sem eles não existe o resultado. Então, essa gestão de KPIs, ela é muito importante. E mostrar e acompanhar isso para o time. Então, assim, cada reunião é uma pegada, tá? Óbvio que não dá para olhar todos em toda reunião, mas vou na priorização, abro o BI, olho o Dash, mostro como é que tá. Gente, olha aqui, tivemos esse desvio. Vocês observaram que a gente teve esse desvio? Por quê? Porque a gente vai criando uma cultura, né? Uma cultura gerencial. As pessoas, elas precisam, no dia a dia delas,
ter, dentro da realidade delas, óbvio, eu não tô falando que o gerente vai olhar igual o estagiário. Mas todo mundo, em alguma medida, precisa ter um olhar crítico para o todo. Precisa ficar preocupado. Identifiquei um erro aqui, ó. Falei de provisão, né? Identifiquei um erro de provisionamento aqui. A partir dessa conexão, né? E é impressionante como que as pessoas respondem, Ju. É assim, eu tive, as 2 últimas reuniões eu falei de provisão. O tanto de oportunidade que meu time já mapeou, né? Legal. Porque aquilo fica na mente das pessoas. E é um trabalho também, quando que ele acaba? Nunca. Você se disponibilizou a ser líder, você se disponibilizou a ser sócio de escritório, você se disponibilizou a ter uma Lotec, né? Uma Ligotec, ter uma equipe. Isso vai para sempre ter que estar na sua rotina, conversar com as pessoas. Sempre você tem que conversar com as pessoas. Esse é um ritual de comunicação direto que eu acho super mega importante. E a gente desdobrar também individualmente na hora de fazer avaliação de desempenho, né? Que é outra coisa que no corporativo é compulsório e no escritório não é. E é uma rotina também muito importante, né? Pelo menos aí falando de feedback, né? Feedback pontual sempre, mas feedback estruturado no mínimo uma vez por ano, né? E atrelar ali a sua avaliação, vão ter aspectos comportamentais individuais, claro que existirão, mas precisam ter aspectos técnicos gerenciais atrelados aos seus KPIs, aos seus resultados, né? A pessoa precisa entender ali a contribuição dela. Ótimo. Né? Óbvio, dá para ter KPI os mesmos para todo mundo? Não. Né? Tem que ter uma customização ali. Mas isso é importante, até para as pessoas valorizarem esse acompanhamento diário, né? Nossa, aprendi já horrores aqui. Adorei. E acho que o que você traz para mim que conecta muito com o porquê também é a importância desses rituais também para a equipe entender e ir adquirindo, como você trouxe, esse olhar gerencial, mas ir entendendo cada vez mais, dentro do que é possível, né? A estratégia da empresa, o que é importante naquele momento. Isso tudo ajuda o time a agir com mais autonomia no final do dia, mas em prol do que tá todo mundo falando, né? E muitas vezes é a repetição, é a ritualização de alguma coisa, né? 100% de ritualização, assim. Não tem... Se a gente for esperar a gente ter tempo, Ju, a gente não vai fazer nunca. Porque ninguém tem, né? O ativo mais difícil de 2025, de 2026, dos próximos tempo, né? Ninguém tem. Então, assim, fechar a agenda mesmo. Não tem outra forma, né? Não tem. Tem que ser um compromisso. Muito bom. E assim, a gente falou de pessoas, de processos e ferramentas, assim. Existe, na sua visão, alguma que é indispensável para a gestão jurídica? Ou você acha que, como a gente falou, vai depender do caso? Ou é menos sobre ferramenta e mais sobre processos e pessoas? Queria sua visão sobre isso também. Olha, eu te contei, né, antes do episódio começar, que eu sou uma curiosa e apaixonada por tecnologia. Ótimo. Menos conhecedora e mais curiosa, viu, gente? Fica aí a minha ressalva. Mas isso é o mais importante. Isso eu sou mesmo, curiosa. Mas o que eu acho, né? Primeiro, tudo vai depender... O nível de investimento vai depender do tamanho da sua estrutura. Né? Não adianta a gente chegar aqui e falar assim, um escritório que tem 3 pessoas, tem 2 pessoas, precisa da ferramenta 1, 2, 3, 4, 5. Não vai funcionar, né? A estrutura, ela gera necessidade. Agora, o que eu acho muito importante para quem faz gestão de contencioso, principalmente, né? São 2 coisas que você precisa ter de alguma forma. E aí, hoje, como a gente estava falando, né, o mundo 2025, ele é democrático, né? Tem um tanto de ferramenta que é por assinatura, né? E aí, dimensionando o tamanho da sua estrutura, enfim. Isso é muito importante também e gera uma democratização do acesso à gestão, né? Que é legal. Mas gestão de contencioso, gestão de processo, da vidinha do processo e padronização. São 2 coisas que você precisa encontrar dentro do seu escritório alguma forma de fazer, né? Contar com tecnologia, sempre melhor. Se você puder ter uma freeló, né? E se você puder ter uma ferramenta de gestão de processos eficiente, incrível, sua vida vai ser incrível, vai ser muito melhor, né? Agora,
são 2 pilares que você tem que fazer minimamente, de alguma forma, né? Você, eu tenho estrutura de 2 pessoas, como é que eu faço? Você vai ter um tanto de padrão de Word bloqueado com lista, né? Você tem que usar a ferramenta que você tem, mas acho muito importante. Adorei. E assim, acho que até conectando com esse ponto, o que você acha que seria o primeiro passo que, se alguém que estiver nos escutando aqui, por onde começa a transformar o escritório com essa visão mais gerencial, com a gestão jurídica? Qual que seria, assim, sua dica 1, passo 0? Passo 0. É difícil pensar no passo 0, né? Mas o passo 0 para mim é mapear. Mapeie, sabe? Desenhe os seus processos internos, e aí processo interno financeiro, processo interno operacional, processo interno comercial, processo interno de experiência do cliente. Mas eu não tenho ritual de experiência. Então, isso você desenha que você não tem, né? Desenha lá 2 caixinhas. É o fechamento do contrato e a notícia que você tem que dar do andamento do processo ou a devolução do contrato que você precisa confeccionar, né? Isso é experiência. Pensar Legal. nesses 4 grandes fluxos aí. Operação, comercial, financeiro e experiência do cliente. Esses 4 você precisa minimamente desenhar. Ótimo. E o mapeamento, ele vai te levar para o resto. Eu tenho certeza que ele vai te levar para o resto. Porque na hora que você enxerga, você vai falar assim, nossa, parece que acende, você tá no escuro e acende uma luz. Porque você olha e fala assim, meu Deus, realmente não tinha como isso aqui dar certo, né? Tá faltando aqui alguma coisa, né? Você vai começar naturalmente a perceber as suas carências. Mas o primeiro passo de todos é senta com a sua turma, senta com quem está ali no dia a dia com você, com seus sócios e desenha os seus processos principais. Perfeito, Letícia. E acho que uma coisa que eu acabei não perguntando, mas eu acho que é legal trazer, que é sobre essa que você vai com esse viés muito de otimização de processo em prol do resultado, e aí você implementou o NPS e tem um case aí de melhoria de NPS. Queria que você contasse um pouquinho aí como é que foi isso, e acho que tem a ver com tudo que a gente está falando, né? Tipo, o impacto que no final esses processos geram, né? Perfeito. Isso começou quando eu estava naquele momento de carreira. Eu não era líder ainda. Eu era Legal. uma advogada pleno que era responsável pelos projetos de tecnologia. E olha a importância de escutar também a equipe e envolver todo mundo no processo e o porquê, né? Falar sobre o porquê. Perfeito. E foi um momento muito interessante da minha carreira, porque eu tive que liderar pessoas sem ser líder delas, né? Porque eu tinha que implementar os projetos de tecnologia, mas eu tinha 0 pessoas. Eu era uma advogada pleno, né? Era eu ligada que hoje é diretor, mas ele era gerente executivo na época. E eu tinha que fazer todo mundo do jurídico trabalhar nos projetos, né? Então, só dava certo quando as pessoas entendiam que... Foi assim que eu aprendi, na marra, né? Que as pessoas elas tinham que ver valor no projeto, senão nada saía do papel. Mas nessa época, a gente implementou uma ferramenta de automação de documentos. Legal. E hoje a nossa conversa sobre a Freeló, muito parecida, assim, a lógica, só que era uma lógica para consultoria, bem focada em consultoria. Que foi a Netflix? Foi a Netflix. Legal. Acho que já temos, inclusive, entrevista com o Flávio também no podcast. Era o Flávio mesmo, era o Flávio e o Legal. Wagner, que a gente conversava lá na época da implementação. Mas surgiu a necessidade, porque a gente falou assim, poxa, uma empresa desse tamanho, né? A gente tinha os documentos padronizados lá numa pastinha, em Word travado, né? Como todo mundo já teve um dia ou ainda tem. Não faz sentido, a gente tem que dar liberdade para a área de negócio, porque tempo é dinheiro, né, gente? Tempo para o seu cliente é dinheiro. Então, o principal objetivo do projeto era automação de processos. E antes, a gente até tinha uma ferramenta de consultoria, só que era uma ferramenta, era a mesma da TI. Então, a gente, né, o jurídico interno, ele é igual a TI, ele pede para abrir o chamado, né? Então, a gente já pedia para abrir o chamado, mas era um sistema que não tinha visão, a gente não tinha visão de nada, assim, do ponto de vista gerencial, não tinha estruturação de dados. Aí, quando a gente implementou o Netflix, a gente escolheu as minutas que seriam principais, nós também fizemos a transferência para o Netflix, do nosso fluxo de atendimento interno. E aí, pra você ter uma noção de número, Ju, ano passado, o jurídico interno da MRV tratou 3.000 chamados em média. É um volume gigante. Meu time tratou mais de 1.000, em torno de 1.000.
né? E não é o time que tem maior volume, né? Então, assim, realmente é uma demanda representativa na rotina operacional, assim. A gente jogou esse fluxo lá dentro. E aí, quando a gente fez o mapeamento, né, do formulário de atendimento, que a pessoa preenche lá para a demanda chegar, a gente colocou uma etapa desse fluxo, né? Ela era de avaliação. Então, numa lógica bem uberização, meu Uber, sabe? Dá estrelinha e avalia o atendimento. Isso foi tão rico pra gente, porque a gente começou a ter uma visão, primeiro, de SLA, de tempo de atendimento, e foi muito legal a gente perceber a possibilidade de melhorar isso, porque quando a gente começou, no ano seguinte a gente teve uma meta, eu não vou lembrar mais, mas assim, era reduzir, sei lá, 30% desse prazo. E nós batemos com muita facilidade. Então, a gente percebeu que tinha gordura, que tinha oportunidade da gente ser mais eficiente para o negócio. Que ótimo. Foi muito legal, assim. E a gente conseguiu medir até por pessoa. Então, ainda era uma meta individual, né? Não era meta de equipe. Mas todo mundo ficava lá, resolvi todos os chamados no prazo, né? Que legal. Minha média de 5, que era 5 estrelinhas, né? Minha média de 5 é 4,5, é 4,8. Então, gerou uma competição saudável mesmo, porque não era o objetivo, não era exposição, né? Mas todo mundo queria ser bem avaliado, claro. né? Então, e criou-se uma cultura de pedir avaliação. Nossa, assim, que legal. Me avalia, isso é importante para mim, isso é importante para mim, isso é importante para o meu feedback, viu? Me avalia aí. Então, e isso gerou também conexões internas, né? Porque os clientes internos também começaram a dar mais feedbacks para a gente, que é uma coisa para consultoria difícil, né? Ter feedback. E funcionou super bem, assim. Não é uma lógica de NPS, né? Do método NPS, né? Das notinhas, né? Que a gente sabe que vai lá até o 10, né? Não era essa lógica de 0 a 10, mas é uma dinâmica de classificação que nos permitiu, sim, ter uma avaliação de NPS, né? De qualidade da entrega. Porque muito bom. Os indicadores, eles eram de fechamento no prazo, de SLA e de qualidade de atendimento. Então, foi bem legal, assim. Foi uma experiência muito importante para nossa evolução. Ah, que case legal. Adorei. E adorei esse efeito que gerou, super positivo. Não, foi muito legal, muito legal. E existe até hoje, assim, a gente tem ainda dentro do fluxo, a gente não tem uma meta como a gente tinha no passado, porque nós chegamos num ponto que, assim, o SLA do meu time hoje é menos de 3 dias. Então, não tem para onde diminuir, porque é um dia para a coordenadora distribuir e outro dia que a galera tá tratando, né? Legal. E óbvio que, assim, também não é só velocidade, tem demanda que vai demorar mesmo, né? Mas, assim, a gente entendeu que estávamos, assim, no limite do atendimento. E também é muito legal você chegar nesse ponto e falar assim, poxa, tá tão curto que tá tudo certo. Nós estamos fazendo o melhor que a gente pode, né? Foi muito legal. Ai, adorei. E assim, Letícia, agora já puxando para um outro ponto também do que eu falei, né, do seu perfil, da sua carreira, é essa fase de mentorar advogados. Então, queria que você contasse um pouquinho, assim, o que te motivou agora ir para esse caminho de mentorar outros advogados. Ai, Ju, assim, primeiro que foi um processo de evolução interna, de amadurecimento interno, né? Legal. Eu sou filha de educadora. E a gente não percebe, mas esse DNA, ele vai ficando na gente sem a gente perceber, sabe? Assim, e eu sempre gostei de falar em público, né? Percebe-se que eu não tenho dificuldade para falar, né, gente? Falo muito. Sim, que é bom, papo flui. Papo flui, né? Fica aqui 3 horas fazendo podcast. Depois percebeu que passou 3 horas, porque mas me envolvo aqui. Exato, sempre tive essa facilidade de falar. E aí eu coloquei como meta no meu PDI, no meu plano de desenvolvimento individual, né? Eu me dei uma meta de falar mais em público. Porque eu percebi que apesar de assim, não ter dificuldade do ponto de vista de timidez e tal, eu tinha que aprimorar, né? Quando a gente se vê em vídeo, principalmente, a gente identifica que a gente tem oportunidade. E aí eu comecei a fazer esse movimento. Fato né, gente? Quando a gente se movimenta, as coisas começam a acontecer. Fui me movimentando e gravando vídeo pro meu Instagram e tive muita dificuldade, inclusive, de escolher um tema para falar, porque quero falar de tudo. Eu quero perguntar tudo. Tamo junto. Se eu estivesse do seu lado, seria essa pessoa aí também, né, como entrevistadora. Mas, enfim, em dado momento, eu falei, gente, eu tô aqui achando que eu tenho que falar de outras coisas, eu tenho que falar do que eu mais gosto de falar, né? Do que eu mais gosto de fazer. O que eu mais gosto de fazer é gestão.
né? É isso que eu gosto de fazer. E resolvi começar a falar disso e organicamente fui falando para públicos maiores. E essa experiência me fez perceber que eu quero ser professora também, né? Que legal. Não tenho uma carreira estruturada na academia, né? Não tenho essa experiência, mas fui convidada para participar de uma mentoria, a mentoria do professor Bernardo Kesi, que é um cara, assim, 10 referência em direito imobiliário no Brasil. Não é uma mentoria de direito imobiliário, é uma mentoria que fala sobre posicionamento, sobre comunicação, sobre propósito na advocacia. Então, fala sobre skills, né, que são essenciais para a gestão e que estão 100% alinhadas ao meu propósito pessoal. E lá eu estou tendo uma oportunidade incrível, assim, é um time de mais de 40 advogados, tem advogados super experientes. Então, todas as vezes que a gente tem troca, eu falo com a turma, eu falo assim, gente, eu aprendo muito a cada sessão também, né, porque a gente consegue identificar mesmo como que o advogado, e além do direito, né, do ponto de vista de conhecimento, gera valor. Então, assim, tem depoimentos maravilhosos da turma, assim, como a gente falou muito no primeiro módulo da mentoria sobre posicionamento, e sobre propósito, né, que eu falei hoje um pouco aqui também, e isso foi coincidência, tá? O Bernardo me convidou, eu já tinha relido o livro, eu já estava falando sobre esse tema. Coincidência ou movimento, a gente não sabe, né, Ju? Exatamente. Mas eu comecei a ver muito valor nessa conexão e eu entendi que a visão também que a gente adquire no corporativo, né, estrutural, ela é uma carência para o nosso mercado, né? Demais. E algo que para mim é minha vida, né, Ju? É meu dia a dia, é o que eu faço todos os dias, né? Não tem meu dia de trabalho. Eu sento, eu abro meu e-mail, eu abro o dashboard, né? Eu olho para as prioridades, eu vivo isso. Então, eu percebi que algo que para mim era muito orgânico, né? Tinha valor para o mercado. Nossa, demais. Né? E tava... Passando uma aula aqui. Ai, que isso. E estava atrelado a um propósito que eu estava descobrindo, né? Que é o propósito de compartilhar. Então, assim, tá sendo uma jornada muito legal para mim, assim, do ponto de vista de crescimento profissional. E esse é seu propósito pessoal? Compartilhar esse seu conhecimento? Hoje é um dos meus propósitos pessoais, né? Porque... Fiquei curioso. O advogado... Não, eu abri meu primeiro CNPJ, eu tô achando incrível que agora eu sou proprietária de um CNPJ de consultoria. Tô achando incrível. Como eu te disse, a gente conversou antes, viu, gente? Sempre fui uma intraempreendedora, né? Naturalmente, é da minha natureza, mas nunca tinha dado espaço. Então, assim, eu tô muito apaixonada com esse novo propósito, mas não me vejo sem ser advogada em alguma medida, sabe? Porque largar o osso é difícil, né, gente? Não. A gente xinga o direito, mas a gente gosta dele, né? A gente gosta de ter um pensamento jurídico de vez em quando, né? É desse jeito. Então, assim, estou nesse momento, mas esse com certeza é um propósito de carreira para mim. Ai, que incrível. Eu falo assim, que a gente xinga o direito porque a gente quer fazer um direito de uma forma diferente, né? Uma forma melhor, uma forma mais eficiente. Adorei. Né? Então, tipo assim, é isso, ó. Desse jeito não tá bom, mas desse jeito, com tecnologia, com gestão jurídica, vai ficar muito melhor. Adorei. E assim, Letícia, a gente tá quase indo pro final, mas acho que antes só de eu te passar a palavra para um conselho final, eu queria te perguntar, se na sua visão, qual que é o maior erro, né, dos escritórios na organização de forma geral, assim? Você acha que tem a ver com esse ponto que a gente já trouxe de não ter mapeamento de processo, não ter divisão de funções, ou tem algo mais profundo, ou alguma outra coisa que você gostaria de acrescentar para nossa audiência ficar de olho? Eu acho que tem um ponto que eu não falei que é muito importante, que é estudar. Estudar assuntos para além do direito. Ótimo. E aí, estudar, se você tiver possibilidade de estudar fazendo um curso, uma pós-graduação, incrível. Mas se você não tiver, leia. Lê outras coisas, sabe? Lê sobre marketing, lê sobre comunicação, lê sobre PDCA, né? Criar repertório, né? Cria repertório, porque a gente não nasce sabendo, né? E o advogado, por outro lado, enquanto a gente estava falando que ele treinado a ter uma visão de risco, ele também é muito impulsionado para o empreendedorismo, né? A nossa carreira é uma carreira que nos permite empreender no dia zero, né? Você me contou um pouquinho da história da Freeló, inclusive, né, Ju?
E nem sempre você está preparado, porque tem bagagem que o mundo profissional vai te trazer, né? Mas nem sempre você vai estar, né, para e passo ali com sua necessidade. Então, estudar conceitos, né? Estudar finanças, entender o que é uma DRE. Entendeu? Ah, você precisa entender profundamente como um contador? Não precisa. Sim. Mas você precisa ter uma visão estruturada, por exemplo, das despesas do seu escritório. Você precisa entender a diferença de fluxo de caixa para resultado líquido, entendeu? Então, assim, tem conceitos, tem informações que a gente precisa ir atrás. Então, estudar para você aumentar seu repertório. Eu acho que essa é não é nem dica, né? Sei lá, é uma necessidade, assim, para você impulsionar o seu negócio, né? Assim, o advogado precisa de outros conhecimentos que não sejam os jurídicos. Adorei e concordo muito. Acho que tem tudo a ver com o que a gente compartilha aqui no Lawyer to Lawyer. E por isso que a gente gosta de trazer pessoas como você, Letícia, aqui, justamente para ampliar o nosso campo de visão. Eu aprendo muito também, sempre com os convidados, e com você não foi diferente, né? Nossa, aprendi demais. Já fiquei pensando, não, isso aqui eu posso fazer melhor. Rituais com a equipe, dessa forma e dessa forma. Então, espero que tenha agregado tanto para os ouvintes quanto agregou para mim esse papo. E queria essa sua dica final, assim, que dica você daria para um advogado ou sócio que está nos escutando e que quer sair, digamos assim, da desordem para um cenário, para um cenário em que ele tem essa visão, né, mais processual, mais gerencial e consiga aplicar ali iniciar a aplicação de uma gestão jurídica voltada a resultado? Primeira coisa, assim, primeiro passo, vou copiar um pouquinho do conteúdo da Carol Tolentino, que já sei que veio aqui, né? Ótimo. Mas a primeira coisa é gerencie o seu tempo, sabe? Coloque os seus compromissos de gestão na sua agenda. Ótimo. Porque se você não fizer isso, você vai ser engolido pelo seu trabalho, pela operação jurídica. Pelo incêndio, né? Pelo incêndio. Porque todo mundo tem muita coisa para fazer, né, Ju? E a gente tem um senso de responsabilidade com prazo que talvez nenhum outro profissional tenha, né? A gente é obrigado a trabalhar com prazo. Coloca na sua agenda seus encontros com a sua equipe, coloca na sua agenda o tempo para você estudar o que você precisa estudar, né? Para além dos seus processos judiciais, para além dos seus contratos. Aí vou dar uma outra dica de sistema. Ótimo. Para quem usa Microsoft, tem um aplicativo lá que chama Viva Insights. Ele fecha a sua... Não conheço esse, que legal. Eu descobri ele por um acaso. O que ele faz? Ele fecha a sua agenda para a hora do foco. Ah, sei. Sabe? A gente usa o Google Agenda tem o período de foco também. Ah, legal. Então aí, ó, duas dicas práticas, né? Mas parece bobo. Não é. Sim. Na hora que você vê lá, a hora do foco. Ai, agora eu vou ler algum conteúdo que eu preciso. Agora eu vou chamar aquela pessoa da minha equipe que eu tô enrolando 3 semanas para conversar com ela e eu preciso conversar com ela. Então, torne a gestão um compromisso na sua agenda. Acho que essa é um primeiro passo, uma primeira dica prática que pode gerar muito resultado. Um compromisso negociável, né? Inegociável, porque não adianta também fechar a agenda e colocar tudo que não deu tempo lá. Viu? Exatamente. Que aí já pegando a dica da Carol também, tem coisa que tem que ser inegociável, né? É isso aí, tá perfeito. Muito bom. Mas, Letícia, acho que, assim, só tenho a te agradecer por esse papo. Foi incrível, vários insights. Adorei te receber. Muito obrigada novamente por ter topado o convite. E acho que vale trazer para o pessoal onde te seguir, onde te acompanhar nas redes ou em outros canais que você tem aí. Pode me seguir no Insta, é leticia.gnunes, tô lá, né, Ótimo. Tentando uma vida de blogueira com menos disciplina do que a Carol, por exemplo, gostaria, tá? Mas desafiador. É muito desafiador, me sigam lá, porque eu compartilho um pouquinho, né, do que eu acredito, das oportunidades que eu tô vendo, e a gente pode ter uma troca muito ativa por lá também. Perfeito. Pessoal, aproveitando para agradecer os ouvintes também por mais esse episódio. E
se você, né, quer ficar por dentro, né, lembrando das melhores práticas, receber as novidades do Lawyer to Lawyer, as melhores decisões também que estão impactando a advocacia, assine a nossa newsletter, que lá você vai ficar por dentro, tanto dos novos convidados que estão vindo aqui, mas quanto também de outras notícias aí do meio jurídico. E ela é gratuita, é semanal, todas as segundas às 7 da manhã. Lê, muito obrigada de Eu que novo. agradeço, Ju. Foi Foi um ótimo. privilégio estar aqui, assim, e Privilégio meu, da nossa audiência. eu que agradeço e ter contato com quem pensa diferente, com quem está querendo trazer um ecossistema diferente para BH, para o mercado jurídico como um todo, né? Sempre vai ter um lugar aqui no meu coração, porque esse movimento ele é muito importante. A recíproca é mais que Viu? verdadeira. Muito, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Letícia. Gente, até o próximo Lawyer to Lawyer. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.